é com um prazer reforçado, não é? Também que eu vejo aqui algumas das pessoas que de alguma forma fizeram também parte deste percurso que eu hoje aqui vos trago. Eu sei que a Ana Marta já indicou que depois teremos a parte de perguntas no final, mas ao longo da apresentação, se por acaso tiverem alguma dúvida e se sentirem uma necessidade de interromper nesse momento, sintam-se também à vontade. Esta apresentação, ela constitui-se para mim como um desafio acrescido, porque na realidade, se eu há alguns anos que trabalho, enfim, de forma particular, questões relacionadas com jovens, jornalismo, participação em literacias críticas, na verdade, as questões de género, eu nunca as tratei de forma particular, mas elas foram sempre emergentes e evidentes no trabalho que fui desenvolvendo de tal forma, e à frente falaremos um pouco mais sobre isso, que está a correr neste momento um projeto no qual, o UN Digital, no qual iremos, enfim, ter um olhar mais particular sobre as questões de género. Estou aqui, peço-vos só desculpa, só a tentar colocar aqui os vossos rostos de forma a ver tudo, a ver. Ok, agora sim está melhor. Eu, aqui nesta apresentação e quando eu estava a prepará-la, enfim, procurei obviamente pensar um pouco mais fundo sobre estas questões de género, tentar recordar-me também de como é que elas foram surgindo ao longo destes anos no meu percurso e no meu trabalho, desde logo, enfim, pensei aqui nestas premissas, que de alguma forma e de modo transversal elas vão estar evidentes ao longo da sessão. Desde logo, são necessários mais estudos sobre género e notícias, não só porque a tradição que já existe nesta área tem olhado, lá está, para estes aspectos, sobretudo de uma forma transversal e não exatamente, alguns deles sim, mas a esmagadora maioria não, de uma forma muito particular. E além do mais, e eu penso que isso também vai ser evidente ao longo da apresentação, enfim, as alterações que nós vivemos nos últimos anos, e não me refiro apenas à pandemia, mas sobretudo, enfim, aos últimos 6, 7, 8 anos, 10, em que de facto os contextos das redes sociais se tornaram muito mais evidentes e, portanto, com isso também toda a reconfiguração do espaço noticioso. E além disso, e não pensando apenas nessas questões mais relacionadas com os média, os grandes temas que foram emergindo nas nossas vidas ao longo destes últimos anos, ou desta década, se quisermos, são temas também e posicionamentos até epistemológicos muito diferentes daqueles dos anteriores, não é? E nomeadamente com uma maior polarização, por exemplo, dos contextuais políticos, com a emergência de temas importantes, como por exemplo as questões climáticas, isto já para não falar, obviamente, do contexto mais recente que nós vivemos relativamente à pandemia. Portanto, esta para mim acabou por ser uma premissa e que eu penso que vai estar bastante presente ao longo desta apresentação. Depois, um outro aspecto com o qual eu me fui deparando ao longo destes anos de trabalho em torno destas questões, é esta necessidade que eu julgo que deve ser tida em conta, e aqui mais se calhar até pela perspectiva da academia, não é? Termos algum cuidado quando usamos os modelos teóricos dominantes nas nossas investigações, não é? No contexto dos estudos sobre notícias,
e não apenas com jovens, mas de modo geral, mas no caso particular com os jovens, porque também há menos estudos, apesar de tudo, com jovens do que com adultos, ou então estudos sobre a área de produção de notícias. Os modelos dominantes são sobretudo, enfim, a investigação, a teorização, é sobretudo anglo-saxónica e também influenciada também pelos modelos nórdicos, dos países nórdicos. A mim tem-me sugerido a investigação que depois às vezes temos de olhar com alguma cautela para estas propostas, porque nem todas se coadunam exatamente com aquilo que é o nosso contexto. E quando eu falo no nosso contexto, falo nomeadamente no contexto das geografias do sul da Europa, e nomeadamente em Portugal, Espanha, também Itália. Outra questão que me pareceu também identificar na literatura e também de alguma forma na investigação que fui desenvolvendo, é esta ideia de que os preconceitos relativamente a género e notícias, não é? Eles acabam por se manter. Alguns deles não numa linha absolutamente semelhante ao longo dos anos, mas acabam por ser direcionados para outras temáticas, não é? Que tipo de informação poderá ser mais importante para o género, por exemplo, para raparigas e para rapazes, não é? Portanto, essas alterações, elas espelham também aquilo que acaba por ser a história que nós fomos vivendo ao longo dos anos. Enfim, isto acabam por ser umas premissas, também uns pensamentos que decorrem, lá está, desta reflexão e deste percurso que fui fazendo. O meu interesse por esta temática, ele começou sobretudo por volta de 2009, quando eu comecei a preparar os estudos no âmbito do meu doutoramento. E, portanto, lá está aqui esta minha visão, aquela que eu vos vou trazer em termos empíricos, ela vai se concentrar sobretudo aí, em termos teóricos, ela vai um pouco mais atrás, não é? E eu tenho sempre muito presente, quando penso nestas questões de género, notícias e género, tenho sempre muito presente este trabalho de Morley, do David Morley, que, enfim, que foi bastante preponderante e foi um trabalho seminal e que se debruçou sobretudo sobre as décadas de 80 e 90 do século passado, não é? Portanto, já temos aqui, em termos históricos, um fôlego interessante, numa época em que a televisão, portanto, o espaço mediático, era completamente distinto do espaço mediático que nós hoje conhecemos, não é? E, portanto, este estudo particular de Morley, ele centra-se muito no contexto da televisão, mas pensar a televisão no contexto do espaço familiar, do espaço casa, lar, e também num pensamento muito, enfim, num olhar muito concentrado nos poderes que nós encontramos e que eram encontrados e que foram identificados neste estudo, a gestão de poder no espaço casa, não é? Entre os diferentes atores que compõem o espaço familiar e que na altura era menos reconfigurado do que hoje, e nomeadamente este estudo aponta, por exemplo, muito particularmente para questões, por exemplo, do controlo da televisão
dos momentos em que o controlo da televisão, por exemplo, era, por exemplo, exercido pelo pai ou não, ou pela mãe ou os filhos, não é? Portanto, este estudo traz-nos este olhar, que é um olhar que também me interessa muito particularmente, que é pensar não apenas nas diferenças, mas em que contextos é que as diferenças ocorrem. Este estudo identificou, nomeadamente, entre outras coisas, o estudo não era focado apenas nas notícias, mas, por exemplo, relativamente às notícias, identificou algo que, enfim, nas décadas sequentes já não era nada de novo na investigação, não é? Mas que, relativamente às notícias, os homens tinham um papel, um poder, chamemos-lhe assim, simbólico, preponderante, não é? Relativamente às mulheres, e nomeadamente aqui ao pensarmos em temas relacionados com notícias, temas relacionados, por exemplo, com política tradicional. Não é? Aliás, aqui como se vê, no caso das mulheres, mais o interesse, por exemplo, pelas notícias locais. E também a evidência que este estudo fazia da forma como a execução das tarefas domésticas tinha uma grande influência na forma como as pessoas no espaço de casa consumiam notícias. E quando eu digo isto, obviamente, isto aponta, quando eu digo baseada no estudo de Morley, isto obviamente aponta-nos logo para a parte daquilo que a Ana Marta estava a identificar relativamente ao workshop que, enfim, que vai congregar, que nos vai aqui congregar hoje e amanhã, não é? Portanto, todas estas questões de contexto, de poder e também a influência que isto pode ter, nomeadamente no contexto das literacias críticas. Uma autora que eu trabalhei muito e que esta apresentação me fez pensar que se calhar até a devo revisitar, é a Iris Marion Young, que teve um trabalho também muito importante pela perspectiva da ciência política e também dos feminismos, não é? E da relação com o feminismo e o poder. Que nos apontava para isto, para uma maior propensão de as mulheres terem menos capacitação, no sentido de se sentirem menos à vontade para falarem, para debaterem, aqui falarem sobretudo no contexto do debate e do debate crítico, do que os homens, e tenderem os homens, enfim, a propor também argumentos mais controversos, no sentido em que também se sentiriam muito mais à vontade para entrar nesse debate, e todos nós sabemos que no debate, às vezes a fase da argumentação pode ser bastante desafiante, não é? E portanto aqui o trabalho da Iris Marion Young apontava precisamente para isto, para os homens se sentirem. Não é que ela não diz que eles estão mais preparados, ou ela não dizia que eles estão mais preparados para o fazer, mas que se sentiam, não é? Na sua, digamos assim, no seu olhar autorreportado, as mulheres sentiam-se menos preparadas para este debate e os homens muito mais confiantes naquilo que poderiam fazer. Depois, este estudo do David Buckingham, o David Buckingham é um autor, ele está jubilado, é um autor britânico, enfim, fundamental nos estudos das literacias críticas e literacias para os média. E ele tem este trabalho de 2000, portanto é um trabalho, eu aqui destacarei isto, que já é um livro, portanto este é um livro que se chama Making of Citizens e que é um livro que já nos aponta para uma determinada transição, digamos assim, de um espectro mediático tradicional
dominado pela rádio, pela televisão e pela imprensa escrita. Portanto, aqui na transição já para o nosso século e o nosso milénio, num momento em que de alguma forma, não exatamente ainda no contexto português, mas que já começava a haver também aqui um olhar a começar a direcionar-se para a internet. Não exatamente para o espaço internet tal e digital tal como o conhecemos hoje, mas já nessa transformação. Este livro teve, portanto, é um livro que quem trabalha questões relacionadas com jovens e notícias, é um livro que eu consideraria obrigatório. Portanto, o David Buckingham, que é também um investigador da área dos estudos de audiências e recepção, trabalhou com jovens e também estudou esta relação entre eles e as notícias, não é? Numa altura em que se debatia muito e que se problematizava, até num sentido já que começava a ser algo negativo, a relação entre os jovens e as notícias, não é? Portanto, e o estudo do Buckingham, entre outros aspectos, identifica-nos que, também aqui é identificado, que os rapazes estavam mais direcionados para assuntos de notícias relacionados com política tradicional, e isto, enfim, diferenciando das raparigas que tinham uma tendência para consumir notícias menos relacionadas com a política tradicional e mais focadas numa política não tradicional, com temas diferentes, nomeadamente os temas ecológicos, não é? E claro, neste sentido, portanto, tínhamos aqui uma diferenciação entre interesse por assuntos e temáticas relacionadas com eleições e partidos políticos, por exemplo, e outras temáticas que escapavam um pouco a este espectro. Este livro do David Buckingham, enfim, ele é fundamental também por outros aspectos, não apenas este, mas aqui nesta relação diferencial de género, não é? Ele, portanto, aponta-nos também para isto. E lá está, em termos até desta tal evolução, no fundo vai-nos mantendo estas diferenças, não é? Relativamente ao espaço histórico anteriores. Trabalhos, entretanto, mais recentes, nomeadamente este de Casero Ripoles, indica-nos mais uma vez, portanto, isto aqui avançando uma década, que homens acabam por ser maiores consumidores de notícias do que as mulheres. Depois, este estudo, que é um estudo que é aqui muito caro à professora Inês Amaral, não é? Que é um estudo que ela desenvolveu também com a Patrícia Silveira, e eu encontrei aqui um aspecto que me fez também, nesta leitura, pensar nas questões de género. Este estudo que incidiu sobre jovens universitários em Coimbra e em Lisboa tem aspectos muito interessantes, nomeadamente eu gostei, chamou-me muito a atenção aqui não só esta conclusão de que os públicos jovens são assíduos de notícias, que é algo que às vezes é um pouco problematizado, mas nós à frente ainda regressaremos aqui, mas também um facto, não nos esqueçamos aqui, esta referência já é de 2018, que é este interesse pelas notícias, ele muitas vezes acaba por ser acidental, não é? Portanto, ele pode não procurar diretamente, como dizem as autoras,
não diretamente deste interesse e desta procura por estes tópicos, mas eles podem emergir noutro tipo de seleção de pesquisa, não é? Que pode até nem ter nada, não ter nenhuma relação com notícias. E aqui esta transcrição, esta referência a esta fala de uma das participantes num dos grupos de foco, a Marta, eu achei aqui particularmente interessante, porque ela tem aqui um lado, lá está, do género, pensando nos contextos familiares. Eu não tinha aqui todos os detalhes, mas até fiquei muito curiosa, pensando aqui neste contexto familiar. Temos aqui uma jovem, uma rapariga, uma jovem universitária, que manifesta o seu interesse por notícias, mas influenciada pelo seu contexto familiar. Eu tenho aqui destacado enfim, a importância da irmã nas opções e no interesse que ela acaba por evidenciar em dada fase da vida, pelo que nós percebemos aqui pelas notícias, quando ela dizia acabei por ganhar gosto, não é? Mas também a evidência aqui de um contexto que alguns autores apontam, nomeadamente uma autora que tem trabalhado muito estas questões, que é a Daphna Lemis, que é uma autora israelita que está radicada há muitos anos nos Estados Unidos e que tem trabalhado muito questões de crianças, jovens e notícias, que é o contexto familiar, não é? E nomeadamente aqui nós conseguimos intuir o contexto familiar de debate, não é? O contexto familiar em que nós vemos no início aqui da transcrição, em que há também esse interesse em falar, em debater, por muito que aqui nós não intuímos que são as notícias, mas intuímos que há esta necessidade e como é que eu hei dizer, o interesse pelo debate no contexto casa. E eu acabei por encontrar, como nós vamos ver também mais à frente, nas investigações que desenvolvi. Mais recentemente, enfim, trago só aqui foi só aqui nesta tentativa desta leitura também histórica, este artigo que nos aponta mais uma vez também para diferenças de género, e obviamente aqui eu estou concentrada, enfim, como é evidente pelo que fui dizendo, no género masculino e feminino, embora isto também, porque há muito poucos estudos, enfim, que nos apontem para outros olhares de outros géneros, não é? O que se configura também como algo que a investigação poderá vir a dar maior e melhor resposta. Portanto, como eu dizia, nesta referência aqui mais recente, nós encontramos na mesma esta diferença de géneros entre homens e mulheres, neste caso, mas sempre aqui os temas eles podem ser diferentes, não é? A questão das petições, que também se tornaram muito mais evidentes nos estudos que foram conduzidos na época da internet e na época em que a internet nos permite esta interatividade em que nós podemos participar, enfim, de uma forma muito mais ativa enquanto públicos, mas encontramos aqui na mesma, apesar dos temas, dos elementos concretos de participação serem diferenciados, daquilo que eventualmente poderiam ser no século passado, mas nós continuamos a encontrar aqui um pouco esta diferença entre aquilo
que é um olhar ou um interesse sobre os contextos mais formais e os contextos informais, sendo os contextos formais e mais ligados à política tradicional, aparentemente continuam a ser contextos mais relacionados, mais ligados aos rapazes ou aos homens do que às raparigas ou às mulheres. Digamos assim, este olhar histórico, eu senti necessidade de revisitar este olhar um pouco mais histórico e situacional desta área, também porque os estudos de que eu vos vou falar, não é? Nós hoje chegamos à conclusão que a pandemia mudou muitas coisas nas nossas vidas, mas não mudou tudo aquilo que nós se calhar pensamos no início da pandemia, tudo aquilo que se calhar pensamos que iria mudar. E nomeadamente relativamente às notícias, logo no início da pandemia, porque, enfim, inevitavelmente acaba por ser um marco muito importante nas nossas vidas hoje. Falava-se muito e os estudos apontavam para isso, nomeadamente os estudos da Ofcom, que é o regulador britânico, o regulador para os média britânico, apontavam para um aumento e um maior interesse, enfim, das audiências pelas notícias. E outros estudos mostraram também isso, que houve ali um aumento muito grande pelo interesse pelas notícias e nomeadamente pelas notícias tradicionais. Obviamente que houve ali uma avalanche enorme do consumo de notícias online, mas aqui os mídia tradicionais acabaram por ter aqui também uma revitalização muito grande, e nomeadamente a televisão. E porquê é que eu sinto necessidade de dizer isto? Eu sinto a necessidade de dizer isto porque os estudos que eu vos vou mostrar, este primeiro é um estudo que, conforme vocês podem aqui ver, foi conduzido em parte, não é só, mas em parte, e a parte fundamental entre 2010 e 2011, e portanto, eventualmente nós poderíamos questionar, bom, mas será que isto ainda é assim? Ou será que é diferente, não é? E aquilo que os estudos têm mostrado, lá está, nesta perspectiva histórica, é que há aqui alguns traços que eles se mantêm, não é? Por muito que depois haja ali algumas diferenças em termos do que é mais particular. E lá está, hoje, 2 anos e meio após a pandemia, o início da pandemia, os estudos estão a mostrar novamente, nomeadamente o último Reuters Institute, que afinal aquilo que acontecia antes da pandemia no panorama do consumo de notícias acaba por estar a regressar de novo, não é? E nomeadamente esta relativização do interesse sobre o consumo de notícias. Portanto, a história evolui, mas às vezes não tão rapidamente como alguns contextos nos poderiam fazer pensar. E nomeadamente relativamente a estas questões de género, não é? Eu ainda hoje de manhã estava a ver uma notícia, vi só o headline na televisão, mas que apontava que só daqui a 300 anos é que estariam esbatidas as diferenças de género, não é? Portanto, significa que esta evolução é mesmo muito lenta. Neste estudo, primeiro, sobre o qual eu vou incidir um pouco mais, portanto é um estudo a traços muito gerais, não vou detalhar, é no fundo o meu estudo de doutoramento, que foi um estudo longitudinal, ou seja, feito ao longo de 2 anos, neste caso em alguns dos contextos um pouco mais de 2 anos, mas sobretudo 2 anos, entre 2010 e 2011, com 35 jovens.
Estes 35 jovens eram jovens que foram escolhidos entre os 14 e os 21 anos, sendo que as idades prevalentes eram 15, 18 anos. Eu não vou agora detalhar, que não é o contexto sobre as exceções dos 15 aos 18 anos, sendo que este era o corte de idade fundamental do estudo, e estes jovens eram jovens de diferentes proveniências sociais, económicas, educacionais e culturais. Era mesmo esta a intenção do estudo, que era um estudo qualitativo, mas que eu tinha a intenção que ele tivesse também aqui um olhar de alguma forma, que de alguma forma refletisse a realidade nacional. Mas em todo caso eram jovens que todos eles entraram no estudo porque a dada altura, e nomeadamente no momento em que entraram no estudo, eles tinham algum grau de participação na sociedade. Obviamente que eles tinham camadas muito distintas de participação na sociedade, não é? Alguns tinham uma participação muito intensa e os outros esporádica, não é? Mas em todo caso posso dizer isso, posso dizer que nesta diversidade socioeconómica, educacional e cultural, nós temos aqui uma amostra de pessoas que, pelo menos num aspecto mínimo, tinham um determinado grau de participação. Não vou detalhar aqui nos outros aspectos que aqui se encontram, porque pronto, fugiríamos um pouco daquilo que é o nosso tema, mas ao longo deste estudo eu cheguei a 5 perfis, e estes perfis eram perfis que nos traziam um olhar sobre a juventude, as notícias e a participação, porque estes eram os focos da investigação, está bem? Portanto, estes perfis trazem isto. Eram 5 perfis, eu irei só aqui detalhar um pouco, não muito, mas irei detalhar um pouco sobre os 3 últimos perfis, depois eu mostro-vos quais são os primeiros. E porquê? Porque é nestes 3 que eu considero que encontrei diferenças de género mais interessantes, preocupantes, enfim, com várias tonalidades. Estes jovens participantes alternativos e cidadãos online, portanto que eram seis jovens, eram sobretudo raparigas, portanto o estudo era qualitativo, portanto eu não tinha aqui qualquer intencionalidade, lá está, de que ele tivesse uma representatividade estatística, está bem? Portanto aqui o interesse do estudo era que fossem emergindo padrões que pudessem ser pensados, discutidos, não é? E problematizados. E neste perfil dos participantes alternativos e cidadãos online encontravam-se sobretudo raparigas, portanto ele era composto por 5 raparigas e um rapaz. E também aqui nesta linha nós encontramos o mesmo traço, não é? Encontramos o traço de ser um perfil sobretudo dominado por raparigas. Como eu vos indiquei, o estudo foi, portanto a recolha de dados foi feita entre 2010 e 2011, fundamentalmente, há aqui nesta época particular, eu diria que se calhar mais do que até pensar nas questões da transição para o digital, porque aí eu penso, portanto aqui ainda estávamos numa fase de transição, ainda não tínhamos, apesar de não ser um tempo tão longo, não é? Portanto 2010, 2011, há 10 anos, pouco mais de 10 anos, mas na verdade é nos últimos anos que nós temos uma reconfiguração muito maior sob o ponto de vista do digital, não é? E portanto, apesar de eu encontrar aqui estas diferenças, elas ainda não são preponderantes. Mas neste grupo nós encontramos sobretudo raparigas que tinham um perfil de se interessarem por e de terem formas de participação não tradicional, autorreportada, como por exemplo o vegetarianismo,
a luta pelos direitos humanos, a luta pelos direitos dos animais. Portanto, tínhamos aqui estes interesses que eram, como estes participantes diziam, e ele também dizia, portanto, ele estava mais ligado a atividades do teatro, como forma de participação, e o que eles diziam é que os meios tradicionais de notícias não davam, não lhes davam a informação que eles queriam ter. Então eles iam buscar a informação aos meios alternativos, não é? E nomeadamente neste contexto, há 10 anos, quando nós pensamos em meios alternativos, estamos sobretudo a pensar, por exemplo, a informação que eles iam buscar a organizações não governamentais ou, por exemplo, a sites ou, enfim, como por exemplo o Global Voices, o Indie Media, ou seja, espaços informativos que tinham preocupações que não passavam apenas, nem era sobretudo, que não tinham um olhar específico sobre o contexto tradicional político, mas sim sobre contextos não tradicionais. Portanto, era um grupo que as suas formas de participação não tradicional levavam a que o seu consumo de notícias fosse também ele não tradicional, e era um grupo sobretudo que incluía mulheres, e nomeadamente havia aqui um caso de uma das participantes que era membro de um partido político também, e portanto aqui temos um lado de participação tradicional, mas ela assumia-se sobretudo, ela assumia-se mais do que membro do partido político, ela assumia-se como ativista pelos direitos humanos e pelos direitos dos animais, não é? Portanto, e claramente, portanto, ia beber esta informação a outros espaços informativos que não os tradicionais, embora no caso particular dela houvesse também muitas referências, por exemplo, ao Jornal Público. E aqui, falando desta participante que tinha uma ligação aos partidos políticos, este quarto grupo, que é os participantes politicamente engajados e informados, era um grupo muito particular. Aqui as diferenças de género, elas não eram evidentes. Elas não eram evidentes, era um grupo de jovens, portanto, aliás, nós vemos, não é? Portanto, havia aqui três raparigas e 4 rapazes. Aparentemente não era evidente, embora que eu vou referir aqui 2 aspectos que evidenciavam as diferenças de género, mas este grupo era o grupo de jovens que todos eles pertenciam a juventudes partidárias, e todos eles tinham múltiplas formas de participação. Banco alimentar, dar sangue, por exemplo, um deles dizia que para ele das formas mais importantes de participação e que pôde fazer quando fez 18 anos, 2 delas era votar e era dar sangue. Portanto, aqui era o grupo de jovens que olhava para a informação e dizia, para mim, e eles utilizavam mesmo nas entrevistas individuais e não nos grupos de foco, utilizavam esta ideia e verbalizaram-na quase todos assim, de que a informação era uma arma, não é? Portanto, para eles a informação e tudo aquilo que eles iam beber aos meios tradicionais, mas também aos novos meios noticiosos, para eles eram muito importantes, nomeadamente para rapazes e raparigas poderem conversar com diversas pessoas sobre questões de notícias, não é? Portanto, aqui temos há um contra-argumento, não é? Um contra-olhar relativamente àquilo que a Iris Marianne Young encontrou.
Portanto, eu diria que este grupo era talvez o grupo onde as questões de género estavam mais esbatidas e onde era mais evidente a propensão deles para estarem constantemente a informar-se, de estarem constantemente interessados naquilo que são as notícias do dia-a-dia, nomeadamente as notícias políticas. Eles tinham contextos familiares muito distintos, mas estes contextos familiares, todos eles eram marcados, embora fossem distintos, tínhamos diferentes níveis, nomeadamente socioeconómicos, mas todos eles viviam em contextos onde havia, lá está, como eu falava há pouco, e nomeadamente aqui em ligação em parte com o trabalho feito pela Patrícia Silveira e pela Inês Amaral, eram contextos familiares onde era privilegiado o diálogo e onde era privilegiado também o sentido cívico, ou seja, não era forte em alguns deles a parte socioeconómica, mas outros aspectos, nomeadamente este, eram fortes. Em termos de género, o que é que eu poderia só aqui destacar neste grupo e pensando nas pessoas que faziam parte dele? Uma das raparigas referenciava uma questão que nós vamos ver mais à frente também, que é que ela sentia que deveria falar sobre notícias no contexto de casa mais com o pai do que com a mãe, porque o pai sabia mais notícias do que a mãe. E tinham olhares que, nomeadamente, um olhar que os rapazes, apesar dela considerar que ela tinha muitos conhecimentos na área sobre notícias e sobre política, ela considerava que os rapazes tinham mais conhecimento que as raparigas, e aqui encontra-se, era a mais nova do grupo. Não é? E portanto isto aqui, lá está, para também contrariar um pouco aquela ideia que eu dizia há pouco, fui tentando aqui contrariar, de que parece que às vezes está tudo solucionado e que estas questões já não são assim. E um outro aspecto é que eu diria que é no grupo dos rapazes, e sobretudo estou a pensar especificamente em dois deles, que de facto se sentia uma maior uma autorreprodução da ideia de que eles eram muito capazes para falarem de notícias e para influenciarem as outras pessoas, e isso se calhar encontrou-se mais aqui em dois dos participantes do que nas participantes. O último grupo, os participantes e consumidores em torno do projeto do eu acho que não sou muito brilhante a dar títulos, este tipo de títulos, mas este foi aquele em que eu e até as minhas orientadoras mais andamos a tentar torná-lo melhor e nunca conseguimos chegar, e eu nunca consegui chegar a melhor do que isto. Este grupo era um grupo no qual as evidências de género eram abismais, não é? Era um grupo, como podem ver, só constituído por rapazes, e todos estes rapazes, alguns deles que tinham formas de participação tradicional e outros formas de participação não tradicional, está bem? Mas todos eles todos eles se consideravam de facto muito habilitados para falar de temas importantes, podiam ser temas de política tradicional ou não, mas habilitados para falar de temas importantes, e mais consideravam que as outras pessoas também tinham este olhar sobre eles. E nós aqui encontrávamos jovens que tinham formas de participação muito díspares. Por exemplo, tínhamos aqui jovens que eram writers, ou seja, que faziam graffiti. Tínhamos jovens também, um deles que estava mais ligado à produção de música, e um que pertencia a uma juventude partidária. E que não foi incluído no grupo 4 nem no grupo 3, porque ele tinha características muito diferentes dos outros jovens das juventudes partidárias, e no caso dele, ele tinha escolhido a juventude partidária através de um quiz.
não é? E o grande foco dele era o foco de, ao estar numa juventude partidária, ele poder vir a conseguir ganhos no futuro, não é? Em termos de consumo de notícias, era muito variado, e nomeadamente entre os jovens que eram writers. Encontrei aqui, por exemplo, e num deles muito particularmente, era um leitor muito assíduo do Público. E aqui, portanto, encontramos, lá está, pessoas que têm formas de participação não tradicional, mas que neste caso se interessavam pelo jornal O Público, porque à época a Câmara Municipal do Porto tinha um olhar, enfim, tentava apagar os grafites que havia na cidade, etc. E o Jornal Público trazia sempre muitas notícias e até reportagens sobre o grafite no Porto. E, portanto, isto fazia com que eles comprassem o Público, e nomeadamente um deles comprava com bastante assiduidade, para não só ver esse tipo de notícias e de reportagem, mas depois, por via de influência e do hábito do consumo desse tipo de notícias, também para ver outras. Eu não vou agora detalhar nestes dois, porque acho que não são tão interessantes aqui para o nosso tema, mas os outros dois grupos eram os participantes ocasionais e pouco informados, que eram jovens que tinham baixos índices de participação e ao mesmo tempo baixos índices de consumo de notícias. E depois os participantes e consumidores emergentes, que eram jovens que olhavam, que se interessavam por notícias, às vezes de forma acidental e nomeadamente através da televisão, à hora da refeição, quando a televisão estava, as notícias estavam a passar, ou então quando estavam na escola e iam vendo assim as notícias de relance à hora do almoço, mas também eram jovens para os quais a internet começava a ser importante como fonte de notícia. Ainda relativamente a este estudo, e para finalizar este estudo em particular, ainda pensando nas diferenças de género, eu fiz um trabalho particular dentro do trabalho da tese, porque tinha muitos jovens que participavam em jornais escolares, e, portanto, uma parte específica da análise, que até foi feita num artigo específico também, ela indicava estes dois aspectos relativamente às questões de género, que acabam por vir na linha do que já fui dizendo atrás. Mas os rapazes diziam, enfim, que que acreditavam mais, não é? Que acreditavam mais nas suas aptidões pessoais e valores e até na capacidade de comunicação, e também na capacidade para imporem, digamos assim, a sua vontade e opinião, por exemplo, junto dos estudantes e até dos professores que liam os jornais escolares. Isto que eu dizia também há pouco, a questão dos pais, a questão do género masculino ser autorreferenciado também por raparigas, não apenas por rapazes, mas também por raparigas, dizendo, por exemplo, que o pai, o tio, o amigo do pai sabia muito mais de notícias do que lá está a mãe. A mãe acabava por ser um pouco por comparação e às vezes até identificavam, isto aqui não nos jornais escolares, obviamente, que as mães identificavam, as mães, peço desculpa, como alguém que enquanto os pais viam as notícias na televisão, as mães estavam na cozinha a tratar da lida doméstica. Por exemplo, aqui esta participante, ao pequeno almoço, meu pai chama-me a atenção para um tema, e eu a sério, portanto ela era muito influenciada por ele, e depois eu vou à internet e assim tenho mais bases para discutir com ele, não é?
E agora sim, relativamente aos jornais escolares, além daquilo que daquela primeira referência que fiz agora anteriormente, e que ela se materializava também nisto que está aqui, que é, os rapazes escreviam mais artigos de opinião e as raparigas mais reportagem, notícia, entrevista, aquilo que era mais factual. Não é? E isto eu encontrei não só nos discursos dos participantes no doutoramento, como também num estudo particular que eu fiz sobre um concurso que havia, que já não existe, mas que entretanto até foi reativado. Eu estou a dizer que não existe, mas foi reativado ao ano passado ou há 2 anos, embora em moldes muito diferentes, que é o Concurso Nacional de Jornais Escolares. Portanto, que na verdade que está ligado ao projeto Público na Escola, que é o mais antigo projeto de educação para os mídias em Portugal e particularmente ligado às questões do jornalismo. E este concurso público na escola, portanto, eles todos os anos tinham um tema, e no ano em que, por altura em que eu fiz a tese de doutoramento, um dos temas foi porque é que a política é importante para nós. E também na análise dos jornais eu pude verificar isso, que eram assinados por raparigas, sobretudo os, jornais, os géneros jornalísticos mais factuais, e os opinativos eram sobretudo assinados por rapazes. E esta referência aqui deste participante na pesquisa, não é? Que também participava num jornal escolar, que dizia: eu tenho muito jeito para a crítica, faço as crónicas do jornal. O jornal tem a parte da escola e a parte da atualidade. Nas minhas crónicas tento falar das coisas da escola para as pessoas se verem nas situações e perceberem mais dos assuntos, não é? Perceberem mais das situações sobre as quais escrevo, procuro ter essa vontade. E ele considerava que, e sentia-se muito bem com isso, que de facto conseguia influenciar as pessoas que o liam. Este estudo que eu agora vou apresentar de uma forma mais breve é um trabalho sequente, é o meu trabalho de pós-doutoramento sobre jovens, notícias e literacias críticas, entre outros contextos de investigação que não importam para hoje, para a nossa sessão. Eu realizei 40 entrevistas com jovens e com um par familiar seu, não é? Ou pai ou mãe, ou num dos casos avó, que era tutora de um dos jovens. Portanto, fiz as entrevistas com os jovens e também com os adultos. Portanto, isto foi o número total de entrevistas, e aquilo que eu fui encontrando, só para fazer aqui o contexto do que vou apresentar muito brevemente. No âmbito destas entrevistas que versavam sobre questões de consumo de notícias, olhares sobre o mundo, literacias, cidadania digital, na verdade, o que eu depois vim a verificar é que em cerca de metade destas entrevistas, que eram sobre consumos de notícias, não é? Eu fui encontrar formas de rejeição de notícias. Não é? Portanto, eu não ia à procura disso, e por isso mesmo, à medida que eu fui fazendo as entrevistas e depois quando fiz as transcrições, de facto tornou-se evidente que eu não ainda à procura, isto apareceu na investigação de forma muito preponderante. E o que me fez também pensar nisto, e está trabalhado no artigo que está aqui citado, que eu fiz com a Cristina Ponte, que para compreendermos a desconexão temos também de compreender a imersão, não é? Porque aqui falamos sobretudo de contextos de desconexão das notícias, mas que de alguma forma eles aparecem num contexto de alto consumo.
Portanto, enfim, já fui falando aqui de alguns aspectos, já agora só em termos da opção metodológica daquilo que nós consideramos ser rejeição de notícias. Nós não consideramos aqui neste grupo os entrevistados que diziam gostar, por exemplo, pouco de notícias. Nós não consideramos esses, nós consideramos aqueles que diziam que tinham uma forma mesmo de rejeição. Portanto, porque de contrário o grupo, este tal grupo que foi metade, sensivelmente metade das entrevistas totais, das 40 entrevistas, ainda seria maior. Chegamos a 5 tipologias que não refletem o estudo total do pós-doc, não é? O pós-doc era muito mais, o pós-doutoramento teve um contexto muito mais vasto, em que fizemos entrevistas a jornalistas, a editores, pessoas que tinham trabalhado em contextos de jornalismo e educação para os mídia, com projetos específicos. E tivemos também trabalho de observação participante em contexto de escola e em contexto de centro de jovens em risco. Portanto, o contexto era muito maior em termos do pós-doc, versava, lá está, sobre questões ligadas a jovens, notícias e literacias críticas, neste caso não participação, mas sobretudo literacias críticas, mas nesta parte específica da rejeição das notícias chegamos a 5 tipologias. Eu vou só aqui referir 3, portanto, se calhar vou apresentá-las aqui já todas e depois passo-as, mas, portanto, uma delas, a primeira, entre o não posso ter e o não posso comprar, não é? Aqui encontramos um conjunto de jovens, sobretudo jovens, que estavam em contextos em que não podiam comprar meios tecnológicos, embora por questões diferenciadas, não era tudo por questões socioeconómicas. Depois, não dar nas vistas e não ficar agarrado era uma tipologia de rejeição mais concentrada nas redes sociais e nomeadamente no Facebook, por motivos de adição, por exemplo, por se considerar também que o Facebook era um espaço de maldizer. E depois, aqui estas 3 que são as que mais interessam aqui na nossa conversa, o não gosto e não quero usar, nesta fase da vida não, e fazer diferente, fazer melhor. E aqui neste contexto do não, nesta tipologia do não gosto e não quero usar, encontrei um conjunto de, sobretudo adultos, esta tipologia foi muito dominada, nomeadamente por adultos e por mulheres, e sobretudo mulheres mais velhas. E aqui nós encontramos uma rejeição, nomeadamente dos meios tecnológicos, que acabava por evidenciar um pouco o seu receio, sobretudo de mulheres, não eram só mulheres, mas sobretudo mulheres, o receio de usarem a tecnologia. E como tinham receio, a melhor forma era não a usar. A forma que encontravam era não usar, aqui como nos dizia, por exemplo, a Dina, que se considerava completamente apagadinha das questões tecnológicas, precisamente por as rejeitar. Eu estou-vos a falar neste contexto, por exemplo, da Dina. Ela era mãe de 2 participantes mais jovens na pesquisa, um rapaz e uma rapariga. A Dina trabalhava nas limpezas nos comboios da CP. Era completamente, como ela dizia, apagada em termos tecnológicos, mas quando estava a fazer a limpeza nos comboios, ela recolhia a revista Visão, impressa, ela recolhia a revista Visão, e dizia ela, a revista Visão traz muitas reportagens sobre tecnologia e eu quero, por muito que eu não saiba e não queira saber trabalhar com a tecnologia, eu quero
saber e conseguir falar com os meus filhos, e para o fazer eu tenho que saber mais sobre isto. E, portanto, ela lia a revista Visão, que não comprava, recolhia quando estava a fazer as limpezas, e esta era uma forma que ela encontrava de ultrapassar as suas dificuldades tecnológicas. Nesta fase da vida, não. Era um grupo muito particular, só de três pessoas. E eu aqui destacaria este aspecto, que foi muito evidenciado neste grupo, sobretudo pelas duas mulheres, que eram duas pessoas de meios socioeconómicos baixos, e que diziam que na juventude delas que nunca se interessaram por notícias. As notícias não eram algo que fosse importante para elas, mas que quando se tornaram mães mudaram a sua forma de estar. E, portanto, e por motivos diferentes, elas passaram a consumir mais notícias, e no caso até de uma delas, ela consumia notícias, mas não queria que a filha, portanto, ela vivia sozinha com a filha, e ela não queria que a filha consumisse notícias, porque considerava que as notícias eram sobretudo negativas, só tinham catástrofe, tristeza, e como ela considerava que a vida dela já tinha problemas suficientes, elas viviam num contexto socioeconómico bastante desfavorecido, tanto ela fazia tudo para evitar que a filha, que tinha, salvo erro, 14, 15 anos, lesse notícias, porque considerava ela que essa era uma forma que ela tinha de a poupar a sofrimento. Mas ela própria reportava que quando, à medida que foi crescendo, não é? E sobretudo quando se tornou mãe, passou a ver notícias para perceber como é que ia o mundo para melhores, enfim, para tentar dar uma vida melhor à filha. Aqui mais uma vez, aqui na questão do pai, do pai que aqui estava, não é? Era pai de um dos participantes na pesquisa, o Romeu, e este pai era, portanto, ele era doutorado, tinha uma função de bastante destaque numa instituição universitária aqui no Porto, no Politécnico, e tinha sido sempre interessado em notícias, mas naquela época eu não fiz um contexto que se calhar devia ter feito. O contexto do meu pós-doutoramento, e nomeadamente estas 14 entrevistas, elas foram feitas em plena crise financeira, está bem? E por isso é que nós também temos aqui muito este peso do contexto de vida, das notícias negativas, etc., não é? E elas são negativas não só pelas catástrofes, foi a época do massacre no Bataclan, sim. Portanto, foi uma época que teve assim várias questões, e foi também uma época de crise económica, e portanto ela está aqui presente, e o Romeu dizia, portanto, que a crise económica, mas também aquilo que ele considerava ser uma grande crise política, fez com que ele deixasse de se interessar por notícias. Mas eu acho que de alguma forma encontramos aqui, lá está, estas diferenças de género aqui, e que evidenciam, lá está, algo que já vem de trás. Este grupo, o Fazer Diferente, e é o último grupo, Fazer Diferente e Fazer Melhores, era um grupo muito particular de quatro participantes na pesquisa, uma mãe, um pai e duas filhas. Portanto, uma família que era uma mãe e um pai, uma mãe e uma filha que participaram na pesquisa, e por outro lado tínhamos o pai e a filha que também participaram na pesquisa.
O pai e a filha eram de uma família reconfigurada, portanto, ela tinha uma outra irmã e elas dividiam a casa uma semana no pai e uma semana na mãe. E as duas, portanto, a mãe e a filha viviam numa família em que eram elas as duas, mais o pai e mais a irmã. O que é que, o que é que estas duas famílias tinham em comum? A resistência à televisão. Eram fortes, todos eles fortes consumidores de notícias, quer os filhos, quer os pais, fortes consumidores de notícias. As diferenças de género muito esbatidas neste, lá está, eles tinham um contexto socioeconómico muito específico, mas também um contexto, se nós formos atrás e nos lembrarmos daquele grupo 1, 2, 3, 4, do quarto grupo do outro estudo, portanto eram contextos familiares onde as questões cívicas eram preponderantes. Portanto, como eu vos disse, eles tinham uma grande resistência à televisão e, por exemplo, a mãe tinham, naquele contexto familiar, tinham sempre muita preocupação, mas o que é que acontece com as nossas filhas? Por não verem televisão, será que no dia seguinte elas conseguem, na escola, falar com os amigos sobre notícias? Não é? Portanto, havia aqui toda esta preocupação. Obviamente que aqui estamos a falar de pessoas que tinham um forte consumo de jornais, nomeadamente jornais de referência, impressos e online, e depois tinham um forte consumo noticioso também online por outras plataformas também, até que não as plataformas tradicionais. E, portanto, estou mesmo a acabar. Não tenho aqui muito para dizer. Este é o estudo que está neste momento a decorrer, é o UN Digital, é um projeto financiado pela Fundação da Ciência e Tecnologia. Não vi muito bem quem foi entrando, portanto perdoe-me se estiver aqui mais alguém que eu não nomeie, mas da equipa, com muito gosto, fazem parte a Inês Amaral e a Marta Martins, que aqui estão. É um estudo, é um projeto que é sobre jovens, notícias e cidadania digital, que começou há muito pouco tempo, mas que eu diria sobre a perspectiva de género, entre o trabalho que temos para fazer, parte estamos a fazer neste momento, que é uma revisão de literatura sobre artigos e outras publicações sobre notícias, sobre jovens e notícias, não é? Portanto, este é o grande foco do projeto. E temos previsto também, a partir do próximo ano, a condução de 2 tipos de entrevistas. E não está aqui, mas temos também brevemente, e no próximo ano também, escapou-me colocar aqui, um inquérito representativo a nível nacional, que penso que vai dar dados bastante interessantes, mas em termos qualitativos temos as entrevistas semi-estruturadas com jovens, sobretudo entre os 15 e os 18 anos, mas depois também dos 19 aos 24, quando fizermos as entrevistas a estes jovens, nós vamos pedir-lhes para nos identificarem qual é a pessoa que poderá ser eventualmente um influenciador ou ter sido um influenciador para eles no consumo ou não, ou na rejeição de notícias. E portanto aqui nós esperamos vir depois nesta segunda fase a fazer entrevistas semi-estruturadas a estes tais influenciadores, que não são exatamente o contexto dos influenciadores digitais tal qual como hoje é muito debatido, mas que são as tais pessoas que os influenciaram. Pode ser o pai, o irmão, a mãe, uma professora, enfim, uma amiga, alguém que os influenciou neste consumo de notícias, mas enfim, este é um olhar que está ainda em construção e sobre o qual eu ainda não poderei falar, e fico por aqui. Acho que mais ou menos cumpri o meu tempo. Agradeço muito e espero, sobretudo aqui eu tinha a intenção de trazer ideias que pudéssemos debater,
e estou, enfim, disponível para as vossas perguntas, reflexões, comentários e muito obrigada. Muito obrigada, professora Maria José, foi mesmo enriquecedor, porque são muitos pormenores a respeito da recessão, que é uma área mesmo bastante menos popular, digamos assim, né? Essa parte da recessão das notícias, e a partir dessa perspectiva, desse recorte que nos mostra os espaços que são muito difíceis de acessar, que são esse espaço casa, não é? Está dentro da casa das pessoas. Então, eu acho que isso é extremamente valioso e eu acredito que todos que estiveram aqui também sentiram isso.